Olá, pessoas! Estamos de volta com os Agilistas, no estúdio Marcelo Schuster, eu, Denise Heller. Bom, no episódio anterior nós falamos sobre essa relação abusiva entre o negócio e a TI. Foi bem interessante esse assunto, mas a gente precisa ir além, né? Schuster, tudo bem? Tudo jóia. Schuster, qual que seria a maior evidência dessa relação contratual abusiva que você descreveu tão bem, de uma forma tão inteligente, no último episódio? Como é que a gente vê isso na prática, no dia a dia? Então, Denise, é claro que a TI ela é ampla, presta vários serviços para o negócio. Então, como eu comentei lá no outro, tem a questão de quando vai colocar um sistema em deploy, tem SLAs e restrições e etc. Mas, para mim, a grande obsessão... A gente falou no outro episódio de ciclo vicioso, né? Para mim, o ciclo vicioso é o maior representante desse ciclo vicioso de ter uma relação contratual foi quase que uma obsessão por escopo. Escopo, o famoso escopo, então, é ele, a raiz de todos os males. A evidência de todos os males, né? Ele é evidência. Exatamente. Por quê? Porque você imagina, esse negócio é muito curioso, né? Porque como você parte daquele paradigma de que eu tenho que controlar, a resposta de quem está sendo controlado é falar, então me fale o que tem que ser feito. E veio a famosa frase, mas isso não está no escopo. Mas isso que você está cobrando não estava no escopo. É o jargão, né? O que não sai da boca da TI. Eu que atuo com TI há muitos anos, é curioso, porque eu comento assim, né? Quando eu... como eu sempre falo, né? Desde 2000, 2001, que eu já trabalhava com isso, lá na época que eu trabalhava na Atam, né? A gente começou esse movimento e eu lembro, inclusive, acho bacana falar, porque primeira, que eu faço em vários lugares, né? A primeira pessoa que já tinha uma visão dessa e lá em 2001 comprou da Atam uma implementação, acho que foi o Alberto. Alberto Campos. Que saiu da Localiza, hoje está no Serasa, né? É interessante que ele já tinha essa, né? O Alberto também sempre está muito o Alberto é bem visionário, bem fora da curva, né? Mas por que eu falo isso? Porque eu lembrei disso por quê? Porque eu lembro que a gente conseguiu fazer isso com ele e lá em 2000, deve ter sido 2002, no máximo 2003, tinha uma fábrica nova lá da Magnesita, sabe? E aí era muito claro que como é que você ia saber o escopo, como é que você ia fazer uma coisa de escopo fechado para uma fábrica que nem existia, sabe? Era uma fábrica de válvulas longas submersas que estava sendo construída. Seja, e na Atam a gente ia fazer lá um software para... Cenário totalmente incerto, né? Ficou bem evidente que fazer desse jeito não tinha a menor lógica, né? Não, e é curioso, porque eu lembro que aí eu sempre brinco com isso também, eu era bem mais jovem, mais impetuoso, né? Então, quando eu fui lá com o pessoal de venda comercial da Atam, né? Eu era tipo um apoio comercial. Eu fui nada diplomaticamente numa reunião que tinha umas 20 pessoas, falar assim, essa é RFP suas, vai dar tudo errado. E aí, para nossa surpresa, né, o Alberto era uma dessas pessoas que estava lá. Gostou e eu acho que ele gostou falou. E acredito que ele já, né, na verdade, já caminhava nessa linha. Mas eu estou comentando isso por quê? Porque é curioso que durante todos os anos subsequentes, exceto agora, o que eu mais ou seja, eu tive essa primeira experiência muito boa, mas a verdade é que sempre foi extremamente difícil vender o ágil. E por quê? Porque a primeira coisa que o cara pergunta é, mas e o escopo? Mas e quanto que eu vou gastar? Mas e o orçamento? Não que o quanto vai gastar não seja uma pergunta extremamente plausível. Claro. É claro que ela é extremamente plausível. Mas assim, esse negócio é interessante, porque eu diria que até muito recentemente, era impossível você falar que vai vender alguma coisa sem falar qual que é o escopo. E hoje em dia está mudando fortemente por causa do medo que as empresas estão tendo da transformação digital, elas estão tendo que mudar e estão tendo que abrir mão de controlar esse escopo. Mas o escopo virou esse negócio assim, sabe, de ter que controlar o escopo. Então, aí você colocou uma outra área aí na jogada, que é a área de compras, né? Compra por escopo, né? Você tem visto mudanças nesse comportamento? Eu tenho... O problema é o seguinte, é que grandes empresas,
que normalmente nossos clientes são grandes empresas, elas também são sujeitas a muito compliance, e desde compliance interno até tem empresas que estão listadas em bolsa e compliance de Starbucks. Então, assim, acaba que o Compass é muito tradicional. E ele não é tradicional só porque ele quer ser tradicional. É a velha história dos incentivos. Maiores, ele é obrigado, ele é auditado. E aí qual o critério, o objetivo que o Compass poderia usar para comprar, por exemplo, de empresa A ou empresa B, um dado sistema. Então, que o Compass é um dos que mais força para ter o escopo, porque ele quer comparar os escopos. Só que o Compass começa a ficar muito perdido quando ele tem que fazer uma compra ágil, justamente porque não tem mais escopo. Eu fico, até um parênteses, eu sempre comento que, assim, para mim, contratar uma empresa ágil é parecido com quando você contrata um profissional bom, sabe? Assim, no fundo, você vai entrevistar aquela pessoa. Se é um cargo de alta senioridade, você vai, claro, fazer muita pergunta, vai envolver muita gente, vai sabatinar, etc. Mas uma vez que você confie, você vai fazer uma experiência, entendeu? Tá. E o processo tradicional de compras é tentar garantir tudo antes, entendeu? Porque tem a ver com o escopo. Então, solta uma RFP extremamente detalhada, com 1 milhão de restrições. E aí, o que isso causa no mercado? Isso causa, desde a concorrência até a execução do projeto, tudo é completamente desfavorável para quem está comprando. Isso que é o mais curioso. É pernicioso, a relação é perniciosa por todos os lados, né? E pensa bem, às vezes o cara, claro que não enxerga isso, mas é totalmente desfavorável para quem está comprando, totalmente desfavorável, não é verdade? Por quê? Porque imagina o seguinte, o cara que está comprando, o incentivo que ele causa quando ele solta uma RFP complicada é o seguinte, cada concorrente, sabendo que o que vai ganhar ali é o menor preço, vai tentar dar a interpretação mais simples que ele puder daquilo e colocar 500 mil premissas ali, jogando a batata quente lá para frente, entendeu? Sim. E tem gente que vai fazer isso super transparentemente e tem gente que nem transparentemente. Tem gente que vai pensar, em algum momento eu vou brigar por esse escopo, em algum momento eu vou mostrar que não tem jeito de fazer aquilo. E tem gente que vai ser, né, vai ter uma conduta mais honesta e vai desde o começo mostrar, ou via premissas, sabe? Ou ele vai explicitar certas premissas que alguém não vai explicitar, ou vai botar um preço mais caro e vai perder. Então, assim, esse processo de concorrencial baseado em escopo e menor preço, ele faz o cara escolher uma empresa que vai estar incentivada a fazer o mínimo possível para ele e depois botar um cão de guarda no projeto, um ou mais cães de guarda, sempre brinco, às vezes é nem só um, que vão ficar a vida inteira do projeto naquela frase que você comentou antes, mudou escopo, sabe? Interessante nessa sequência aí da sua fala, como que que fica evidente que o problema é sistêmico, né? Por que as empresas não são tão ágeis quanto poderiam? A resposta está na própria estrutura organizacional, que obviamente remonta ao mindset industrial, que a gente já comentou bastante, mas à medida que a gente vai tentando descobrir onde que estão os entraves, não é só no negócio, na TI, aí a gente começa a envolver compras, e se a gente for analisar isso melhor, vai estar também lá no RH e também tem o jurídico. É todo o sistema que foi construído para um modelo mental que não consegue gerar valor num cenário de incerteza constante. Mas aí me veio uma questão. Ok, se então o escopo é um mecanismo para reduzir a incerteza, dar uma falsa segurança para o negócio, se não tem escopo, o que então você propõe? O que seria uma alternativa? Então, essa pergunta é extremamente pertinente, né? Porque pensa bem, quando você foca no escopo, você já tem aquela premissa errada que a gente comentou que seria possível saber o escopo, mas tem uma outra coisa também que eu acho curiosa, que é o seguinte, mesmo que você soubesse qual que é o escopo, você tira o foco do que é mais importante para a empresa, que no fundo é gerar valor. Esquece que o escopo é meio pro valor. O escopo não é um fim, sim. O escopo vira o principal e o valor é coadjuvante. Exatamente. O escopo não é um fim, sim, né? Então, assim,
O que eu acho curioso tirando o motivo filosófico que a gente explicou antes, que já é difícil fazer software, etc., o escopo não quer dizer absolutamente nada. Uma coisa que me agrada muito hoje em dia é esse fato das fronteiras estarem borrando e dos próprios executivos de alto nível, C-level, estarem precisando precisando do digital cada vez mais, essa aproximação deles. Por quê? Eu lembro que a gente no meio dessa confusão ali, dessa briga pro escopo, eu sempre ficava assim, gente, não é possível que o cara que está lá no C-level, ele está focado se vai ter mais essa tela ou mais esse campo. Esse cara quer o quê? Que é a resposta à sua pergunta. Ele quer geração de valor, ele quer resultado, ele quer sentir que ele está caminhando na direção em que ele precisa. Agora, se isso já seria uma coisa importante antes, imagina nesse mundo hoje que a gente comentou nos primeiros podcasts de hipercompetitividade, ou seja, uma empresa não mantém mais uma posição no mercado simplesmente. Ela não tem uma vantagem competitiva na qual ela se sustenta e fica só otimizando o custo em torno daquilo. A empresa hoje, ela tem medo de ter alguma disrupção, ela sabe que o cliente é exigente, que o cliente troca fácil, que o cliente está poderoso, não é aquela história toda. Ela nem sabe quem é o concorrente dela. Antes olhava só no segmento, agora é de qualquer lugar. Então, né? Qual que tem que ser a obsessão da empresa? Inescapavelmente, a não ser que ela esteja num monopólio, tenha uma patente, tem alguma coisa ali muito, né, que preserve o negócio dela. O que vai garantir, na verdade, a sobrevivência dela é o quê? É gerar valor continuamente. Então, assim, por que eu acho que o escopo é uma maldição danada? Né? Porque o escopo faz com que a empresa tire completamente o foco da geração de valor e fique focando na entrega de alguma coisa. Ou seja, aí o que vai acontecer? 90% das empresas, de todos os projetos de TI, ninguém nem mede a situação nem antes nem depois para saber se melhorou. O que eu sempre falava para os clientes quando eu ficava nessas minhas tentativas frustradas de vender o ágil, sabe? Eu até falava assim, gente, olha que curioso. Para a gente é até mais conveniente vender do jeito tradicional. Sabe assim? Imagina. É um lugar mais seguro, né? Você quer que eu entregue ao escopo? Eu entrego ao escopo, não tem compromisso com resultado, valor mesmo. Com resultado, que com você valor. Pediu. Se você entregar uma coisa que não serve para nada, eu falo, pô, que pena, hein? Próxima vez pede melhor. Exato. Né? É isso que acaba acontecendo. Ou seja, eu não tenho incentivo nenhum. Então, na verdade, isso cria até uma zona de conforto para a TI, porque ela tem um critério bem objetivo se ela foi bem sucedida ou não, que é assim, você pediu 10 telas, eu entreguei 10 telas. Só que não é isso. Então, a resposta direta para a sua pergunta é, o que todo mundo devia procurar é o quê? É resultado. Isso aí é engraçado, né? Aí me lembra aquele livro que eu... Lembra que eu comentava com você daquele lá, um livro de um cara que chama Fred Kaufman, que é um autoassessor no LinkedIn, e ele tinha uma consultoria, é um economista, é um livro muito interessante que ele fala sobre o The Meaning Revolution, sabe? Sim, ontem eu estava recomendando. Esse livro, ele é... De todos os que você já indicou, para mim ele está nos top 3, assim, fantástico. Porque ele vai falar, gente, principalmente da questão da liderança. Qual é o papel da liderança nesse lugar que a gente está comentando aqui, nesse lugar de incerteza, de complexidade? Qual é o papel da liderança que sai da frente e deixa as coisas acontecerem? Então, e sabe por que eu lembrei desse livro nesse momento? Porque, assim, fundamentalmente, o que ele mostra no começo do livro, que é uma coisa que, quando eu falar aqui, alguém pode falar, pô, mas isso é muito óbvio, etc., mas é o que não acontece nas empresas. Fundamentalmente, ele fala o seguinte, ele faz uma provocação no livro, no comecinho, que ele fala assim, qual é o seu cargo na empresa? Para que você está aqui? Sim. E todo mundo descreve o seu cargo. Muito bom. Não é isso? Aí o cara descreve, eu estou aqui para garantir isso, 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 eu estou aqui para garantir isso, isso. Aumentar as vendas, estou aqui para evitar que essa empresa tenha processo trabalhista. Cada um no seu né? mundo. Então, quadrado, o cara de TI, isso, eu estou aqui para cumprir muito o CLA, bom. Estou aqui para entregar o projeto dentro do escopo e prazo que me foi solicitado, né? Eu estou aqui para pegar o que o negócio quer e escrever um documento direitinho para alguém entender. Só que assim, ele faz uma analogia com o futebol que eu falo, alguém pode achar que é boba a princípio, mas eu acho que ela é bem profunda na verdade,
que ele fala assim, um time de futebol, ele tem lá, se você for definir os cargos e botar metas locais para cada cargo, a defesa, obviamente, tem que evitar gols, o ataque tem que fazer gols. Agora, se todo mundo só pensa assim, o que vai acontecer? Quando um time está perdendo e a defesa mantém a meta dela, ela obviamente não vai atacar. Sim. E obviamente que não é isso que tem que acontecer para o time ganhar, né? O zagueiro vai ter que ir lá cabecear, né? Tentar fazer gol, né? E até o goleiro faz gol, né? Nas situações extremas. Tem hora no desespero que o goleiro vai lá tentar cabecear. Exato. Mas assim, o que eu acho interessante, eu falo, às vezes parece meio bobo quando fala assim, mas é assim, cara, todo mundo que está na empresa está lá para quê? Para a empresa ganhar o jogo. Não é? Então assim, todo mundo existe na empresa, e aí esse livro, ele fala que é o The Mini Revolution, porque ele acredita que a cola que une isso tudo é o propósito, né? Exatamente. Porque eu quero fazer 2 comentários sobre isso, eu sei que isso vai evoluir muito, mas eu estava justamente pensando no propósito, que quando você fala, ok, até uma situação que seria bem confortável pra gente, tem um escopo, aí o negócio fala, olha, não gerou o resultado. Fala, que pena, vocês também não especificaram direito e é confortável. Mas não é confortável porque nós, como humanos, queremos ter uma vida significativa, né? E a maior parte da nossa vida a gente ocupa trabalhando. Então, toda vez que eu converso com a TI, ninguém fala assim com felicidade ou está confortável com essa posição de não entregar valor, porque você está envolvido em algo que você quer que seja importante para o negócio. Então, tem essa consequência de esse modelo não consegue entregar valor, então não entrega o valor no nível que poderia, e também deixar uma leva de pessoas frustradas de ter um trabalho, uma dedicação de tempo em algo que no final... Exatamente. Ninguém quer ficar fazendo tela, né, Schuster? Sistema, especificando, mas e no final? Não deu em nada. Esse comentário, isso assim, eu acho perfeito, porque imagina, por que a gente está falando que esse escopo é esse vilão todo? Porque ele desvia completamente a atenção das pessoas do que seria o propósito e do que seria o desdobramento daquele propósito, o que ele vai fazer. Qual seria o desafio dele? Não tem desafio, como é que ele... Né? Então, assim, aí você cria um exército de profissionais desengajados. Tem, assim, 1 milhão de pesquisas mostrando isso. O índice de desengajamento nas empresas, ele é enorme. Um dos principais motivos desse desengajamento é isso, né? Tá cada um com uma meta local, ele não sabe exatamente como é que ele contribui, ele não se enxerga parte de algo maior, ele não tem autonomia para fazer absolutamente nada. É só cacetada, mas não era isso, vocês não entenderam nem o problema. Como assim? 6 meses, 8 meses trabalhando nisso? E muitas vezes, quando dá tudo certo, o dá certo, ele não sabe nem o que foi exatamente, né? Assim, ele cumpriu lá, entreguei aquele sistema. Não está usando, não sei para quê. Não, e outra coisa que eu percebo também o ritmo é tão louco, é tanta pressão em cima desses times que eles nem param para celebrar quando dá certo, que não é a regra, pelo que você falou das estatísticas do Gartner. Quando dá certo, não tem nenhuma pausa para celebrar que deu certo, né? Que é aquilo assim, opa, ok. A rotina é louca, a gente gosta, né? Quem trabalha com TI, quem trabalha com tecnologia, tem esse perfil de gostar da pressão, de gostar do desafio. Mas, às vezes, já emenda um projeto no outro e nem para. Então, a gente vê esse triste quadro das equipes sem engajamento, sem disposição. E sabe que eu acho que tem ainda um efeito... Tem um outro efeito super pernicioso também no escopo, que é o seguinte... essa mudança sobre a qual nós vamos falar, né, de todo mundo, no fundo, querer gerar resultado e contribuir para o propósito da empresa, ela é difícil pra caramba. Ela é super difícil. Sabe? A empresa tem que criar uma cultura de saber fazer isso. Sabe? Não é de um dia para o outro. Você tocou num ponto bem interessante. Eu sei que você quer aprofundar nisso, a gente está acabando esse tempo, mas quero aproveitar um outro lado daquela fala sua, que foi essa questão do time de futebol, né? Ok, cada um tem a sua posição, mas está perdendo, o cenário está desfavorável, o foco de todo mundo, a função de todo mundo é fazer gol. Né? O organismo se autorregulamenta ali, vamos fazer gol. E onde a gente vê um comportamento parecido? Se você pega uma startup, lá a gente tem o quê? Um time de 3, 5 pessoas, todo mundo faz tudo. Claro que tem um cara que é o engenheiro, outro é o cara mais do administração, tem um designer, mas todo mundo
se desloca porque é o recurso que tem. E como que as empresas, à medida que vão alcançando o sucesso, vão criando essas estruturas burocráticas e vão perdendo o foco, que é ganhar, que é ter resultado, né? Então, quando a gente vê as empresas olhando para as startups e querendo ter um pensamento de startup, isso é algo necessário, isso é algo importante de resgatar. Todo mundo aqui, o foco, independente da sua função, é fazer o negócio gerar resultado para o cliente. Se o cliente tem resultado, a gente também tem resultado. Sim. Podemos terminar assim? Porque a gente vai começar agora um novo ciclo. Acho que ficou bem claro. Faz uma síntese, eu acho que você faz a síntese tão bem, assim. O que é, então, essa grande questão? Eu acho que vai chamar A Maldição do Escopo, esse episódio. Eu acho que é um bom nome, porque, assim, para ficar bem conectado às coisas, o que a gente está falando a gente tem que acabar com aquela relação contratual terrível que cria aquela relação de incentivos errados. Okay. E essa relação contratual ela se manifesta principalmente por meio de uma obsessão em entregar escopo. Joia. Obsessão essa que tira o foco de todo mundo na geração de valor e ainda cria um exército de pessoas desengajadas porque elas não têm nem uma noção exata de por que elas estão ali. Elas viram meros fazedores de atividades para responder a uma meta local dela, talvez serem bonificadas, mas todos os estudos mostram que não é isso que causa engajamento verdadeiro. Maravilhoso. Se alguém aí, se veio à mente de alguém, o Chaplin lá apertando o parafuso, completamente alienado, não é por acaso. A raiz disso tudo é esse modelo industrial em que a gente é acostumado a dividir tudo por função e o funcionário, o colaborador fica coisificado. O funcionário, aquele que tem uma função. A gente vai ver no próximo episódio como que isso pode ser mais inteligente. Pessoal, Business Agility, no final, a gente está falando de inteligência. Aproveitar o melhor do ser humano, a mente humana, para gerar valor para o negócio. Não perca o próximo episódio. Você ouviu Os Agilistas.